Bem-vindos à nossa aula 2 da disciplina de Estruturas de Dados Avançadas e hoje a gente vai ver complexidade de algoritmos. Então aqui a gente vai ver a definição de complexidade de tempo e espaço e depois a gente vai tomar como exemplo o algoritmo Insertion Sort, que a gente vai ver o tempo dele e depois a gente vai pegar a complexidade de melhor caso e em seguida a de pior caso. Então, primeiro, a gente tem que entender essas complexidades de algoritmos. Então, o que é complexidade de tempo? Então, seja um algoritmo, você está com um certo algoritmo e está com as entradas dele que tem o mesmo tamanho, ok? Então, aqui é o conjunto de entradas de A que possui o mesmo tamanho N. Aí, por que a gente está pegando o mesmo tamanho N? Porque a gente vai comparar tempo aqui e não é justo você fazer a comparação de uma entrada muito pequena com uma muito grande. Ou então qualquer outro tamanho que seja, né? Diferente, né? Por exemplo, se a sua entrada é um vetor, então não é justo você comparar um vetor que tenha tamanho 3 com um que tenha tamanho 2 milhões. É evidente que o seu algoritmo, né, de modo geral, ele vai levar mais tempo com esse vetor de 2 milhões do que o que tem tamanho 3 apenas. Então aqui a gente vai pegar de um modo bem justo, né, entradas que têm o mesmo tamanho. E claro, o nosso objetivo é fazer a comparação de tempo. Então você pega o seu algoritmo A e coloca a entrada E1. Então essa entrada E1 ela vai te dar um tempo, né? Lembrando que o algoritmo é uma sequência de passos finitos que resolve um certo problema, tudo bem? Então aqui eu vou dizer que o T1 ele vai ser esse número de passos que o A ele vai levar. O T2 vai ser o número de passos que o E2 ele vai levar dentro desse algoritmo A, ok? Então, para um caso mais geral, né, denote TI pelo número, né, de passos efetuados por A quando a entrada é I, ok? Então, o I ele vai ser o 1, o 2, o 3 até o M. Ou seja, você vai ter o T1, o T2, o T3 até o Tm. Então, definem-se. O que é a complexidade de pior caso? Ela é igual exatamente o maior TI que você pode encontrar aqui, né? TI, no caso, o I ele variando de 1 até M. Ou seja, é o maior entre o T1, o T2, o T3 até o Tm. Então, só aqui a gente pode pensar o seguinte. Então, esses T's aqui, eles são os passos efetuados, né? Então, o que é a complexidade de pior caso? Em outras palavras, é o maior número de passos que um certo algoritmo leva para entradas de mesmo tamanho. Tudo bem? Então, é o maior número de passos que um certo algoritmo leva comparando todas as entradas que têm o mesmo tamanho. Então, o que seria a complexidade de melhor caso? Exatamente o mínimo, né? Então, seria o mínimo desses TIs aí, ou seja, o menor TI que você consegue chegar aí. Claro, né? Aqui você pode ter vários T's aqui dentro, né? Que tanto tenha o menor valor possível quanto o maior valor possível. Então, você pode ter várias entradas que vão te levar para o pior caso e você pode ter várias entradas que vão te levar para o melhor caso também. Então, por fim, a gente tem a complexidade de caso médio. Então, essa complexidade aqui ela é um pouco mais complicada, mas dá para a gente entender. Então, eu vou precisar da probabilidade de ocorrência de cada entrada. Então, qual a probabilidade de você colocar nesse seu algoritmo, né, dado na sua situação lá, qual a probabilidade de você colocar ela, tudo bem? Qual a probabilidade dela ocorrer lá no seu algoritmo? O E1. Aí você pega lá, diz que é o P1, vamos dizer assim, a probabilidade 1 é o P1. Então, e a segunda probabilidade que é da entrada 2, que é do E2 ocorrer lá no A. Aí você pega essa probabilidade também, chama ela de P2. Ok? Então, basicamente, o que você vai fazer aqui, você vai multiplicar a probabilidade de ocorrência pelo total de passos efetuados, tudo bem? E você vai somar tudo, claro, né? Porque você tem várias entradas aqui.
Então, você pega o P1, que é a probabilidade de ocorrência da tua primeira entrada, multiplica pelo número de passos que o seu algoritmo leva para aquela entrada E1. Aí depois você soma com a probabilidade de ocorrência da segunda entrada e multiplica pelo número de passos que o algoritmo efetua para a entrada E2. E assim você vai somando até a última probabilidade, que é lá da última entrada, que é do EM, né? Então, multiplica pela probabilidade de ocorrência do EM, aí você vai multiplicar pelo número de passos efetuados por A para essa entrada EM, ok? Então, aqui a gente, só para ficar mais claro, o PI é a probabilidade de ocorrência da entrada EI. Então, se você for trocando, você vai ter cada uma dessas probabilidades, tudo bem? Então, o P1 é a probabilidade de ocorrência da entrada E1, o P2 é a probabilidade de ocorrência da entrada E2. Aí você continua, tudo bem? Então, aqui a gente vai comparar agora qual é a mais justa aqui. A mais justa aqui, sem a menor sombra de dúvidas, é a complexidade de caso médio. Aí por quê? Porque com essas probabilidades de ocorrência, você vai ponderar aqui de um jeito mais justo, ok? Então, vamos supor que na sua configuração, né, na sua situação que você quer usar esse algoritmo, essa probabilidade aqui do P2, vamos supor que ela seja 0, ou seja, você tem absoluta certeza de que o E2 você nunca vai precisar executar dentro do seu algoritmo. Então, o P2 ele vai ser igual a 0, logo, quando você multiplicar aqui o T2 aqui, pelo 0, né? Então você vai ter 0, ou seja, você não vai computar nessa soma certas entradas que não fazem sentido nenhum para você. Tudo bem? E claro, as que são mais relevantes, as que têm mais frequência, vão ter o peso maior aqui, tá? E as que têm menos frequência, elas vão ter o peso menor aqui nesse somatório, tá? Então, a mais justa para você fazer comparação entre dois algoritmos, para você saber qual é o melhor algoritmo para você, é você pegar a complexidade de caso médio, tudo bem? Olha qual a complexidade de caso médio de um algoritmo com a do outro, aí aqui da menor você vai utilizar. Claro, eu estou pegando o mesmo problema e você tem vários algoritmos e você quer escolher qual o melhor. Então, essa complexidade aqui, ela serve para você comparar da forma melhor possível para você. Tudo bem? Só que ela tem um problema. Qual é o problema dela? É porque simplesmente a gente não conhece essas probabilidades aqui. Qual é a probabilidade do E1 ocorrer? Entendeu? Como é que você sabe isso aqui? Como é que você calcula isso aqui? Talvez seja muito mais complicado, entendeu? Do que você imagina, tá? Então, qual é a probabilidade do E2? Qual a probabilidade de cada um que vai aparecer lá para você executar lá no seu algoritmo? Entendeu? Então é muito complicado e simplesmente elas podem mudar com o tempo, né? Hoje pode ser que seja uma certa probabilidade, outra que você imaginava que nunca poderia ocorrer lá no seu algoritmo, aí de repente ela começa a ocorrer, então fica muito difícil a gente calcular essa complexidade de caso médio, tá? Existem algumas formas da gente fazer o cálculo dela, né? Da gente imaginar como é que chega no cálculo dela sem utilizar essas probabilidades, né? Só que, mesmo assim, é muito difícil para a gente fazer esse cálculo. Ok? Então vamos aqui. Então, a mais utilizada é a complexidade de pior caso. Tudo bem? Que basicamente você está pegando o teto lá. Tipo, eu sei que não vai passar disso, tudo bem? O maior número de passos que o meu algoritmo vai levar para essas entradas aqui é esse daqui, tudo bem? Então, se você pegar dois algoritmos, você pega o pior caso de um com o pior caso do outro, né? Você vê qual é o menor. Se no pior caso esse aqui nunca vai passar disso e esse aqui está muito lá em cima, entendeu? Então não faz sentido usar esse que tem complexidade de pior caso que seja maior, tudo bem? Então, basicamente, o que a gente utiliza mais é essa complexidade de
de pior caso aqui. Ok? A complexidade de melhor caso, às vezes ela funciona para assim, em algumas situações de que você tem certeza, não sei, você tem certeza de que sempre ocorre com muita frequência, né? Mas não do jeito que você pega aqui essas frequências de modo que dê para você calcular essa complexidade de caso médio, tá? Mas você tem certeza de que tem uma certa cara, né? As suas entradas lá, elas são entradas assim, né? Aí você sabe que existe um algoritmo que o melhor caso dele é exatamente essas entradas que você pega, tudo bem? Aí faz total sentido você fazer a comparação desse melhor caso aqui. Então, se você tem um algoritmo, eu sei que as entradas de melhor caso para esse algoritmo aqui é o que eu tenho, então eu vou utilizar essa complexidade de melhor caso dele aqui para fazer a comparação com os outros algoritmos, tudo bem? Então, basicamente é isso. Então a que a gente mais utiliza aqui é a do pior caso, sem a menor sombra de dúvidas, né? Tanto é que quando a gente fala complexidade do algoritmo, a gente está se referindo sempre ao pior caso, né? Embora a gente não fale, né? Então, quando eu falo assim, a complexidade de tal algoritmo é essa. Então, a gente pensa logo que é a complexidade de pior caso, tá? Então, aqui foi a complexidade de tempo. A complexidade de espaço, basicamente é a mesma coisa, tudo bem? Só que você vai trocar, né? Então, é análogo à complexidade de tempo para células de memória, em vez de passos de execução. Então, aqui em cima, basta você trocar passos efetuados, né? Você bota por células de memórias, tudo bem? Então, de modo geral, a gente foca na complexidade de tempo, né? Tanto é que eu falei para você que se a gente falar assim, a complexidade de tal algoritmo é essa, então a gente já pensa que a complexidade de tempo no pior caso. Aí a complexidade de espaço, a gente não foca tanto nela, a gente entende melhor lá na disciplina de projeto e análise de algoritmos, tá? Mas para a gente entender por cima, por que a gente não foca tanto nela, é porque a memória simplesmente ela vai ficando barata com o tempo e ela vai evoluindo bastante também. Por exemplo, antigamente um pendrive bom, há uns anos atrás, era um pendrive de 512 megabytes, né? Então hoje em dia não é mais, entendeu? Hoje em dia 512 megabytes é muito pouco, entendeu? Assim, a gente tem celulares que tem muito mais memórias do que isso, entendeu? Hoje em dia talvez um seja de 16 GB, 32, não sei, entendeu? Mas enfim, memória ela vai crescendo ela vai ficando barata com o tempo e claro, a gente vai conseguindo comprar mais, tudo bem? E vai ficando mais rápida também, né? Então talvez assim a gente pode entender, né, por cima mais ou menos por que a gente não faz tanta análise aqui em cima de espaço, tudo bem? Então vamos lá. Então entendido o que são essas complexidades, agora a gente vai focar no Insertion Sort. Então eu vou tirar aqui nossos slides, né? E a gente vai entender agora a ideia primeiro lá do Insertion Sort, tá? Então, o que é o algoritmo Insertion Sort? Ele é um algoritmo de ordenação, ou seja, você vai receber um vetor e você vai ter que ordenar esse vetor. Tudo bem? Então, para a gente entender a ideia dele, é bom a gente fazer uma analogia. Então, suponha que esse vetor que você tem uma carta para cada valor que tem dentro desse vetor, ou seja, os elementos desse vetor você colocou cada um em uma carta de baralho, tudo bem? Então, suponha que você tem aqui a sua carta de baralho. Ok? Aqui eu estou desenhando uma carta de baralho, acredito que todo mundo dê para entender, né? Mas enfim, suponha que isso aqui seja um bolo de cartas, entendeu? Que você tem várias cartas, de um lado da carta você tem o número, ok?
Então, como é que você vai ordenar esse bolo de cartas aqui? Aí suponha que você tem uma mesa aqui e você simplesmente vai colocar essas cartas em cima da mesa e é evidente que é bem interessante você pegar e já ir colocando de modo ordenado, tudo bem? Então, suponha que você puxa uma carta, aí a carta que você puxou foi a carta 7. Ok? Então, a carta 7 você pega e coloca logo lá no começo lá da sua mesa para você colocar de modo ordenado. Aí suponha que a segunda carta seja o 9. Tudo bem? Você pegou a carta 9. Aí você simplesmente coloca depois do 7, né? Porque o interessante é você já deixar tudo ordenado aqui, tá? Aí vamos supor que você puxou a carta 3 agora. Tudo bem? Então aqui você tem a carta 3, aí você quer colocar lá na mesa. Só que é o seguinte, já tem um 7 e já tem um 9 lá. Para você deixar ordenado, o 3 tem que estar na frente do 7. Tudo bem? Então você tem que mover o 7, mas para mover o 7 você tem que mover o 9. Então você tem que mover o 9 para cá, o 7 para cá, para depois você colocar o 3 aqui. Ok? Então você simplesmente vai fazer isso. Então vamos mover o 9. Aí eu peguei o 9, movi, vou mover o 7 para colocar, enfim, o 3 lá na posição inicial. Ok? Então vamos supor agora que você pegou a carta 5. Então você tem a carta 5 e você vai querer colocar lá na mesa, mas de modo ordenado. Aí é evidente que você tem que mover o 9 e o 7 novamente. Tudo bem? Então você tem que mover. Você tem que mover o 9, a carta que tem o 9, a carta que tem o 7. Aí agora, como o 3 ele é menor do que o 5, não faz sentido você mover ele. Então você simplesmente vai pegar o 5 e vai colocar aqui. Tudo bem? Aí ficou o 3, o 5, o 7 e o 9. Se fosse o 8, por exemplo, como é que você faria? Aí você pegaria o 8 e só precisaria mover o 9. Ou seja, as cartas que você está movendo aqui são exatamente as cartas maiores do que a carta que você puxou. Tudo bem? As que você não mexe são as cartas menores. Como você já está colocando em ordem, né? Então você moveu todas as maiores para um lado e você deixou as menores no canto que estavam, né? Aí a que você puxou, você colocou depois dessas cartas menores e antes dessas cartas maiores que já estavam na mesa e deixou na mesma ordem lá. Então, no final das contas, quando você puxar a última e fizer isso, você vai deixar tudo ordenado, ok? Que é o nosso objetivo, né? Deixar todo mundo ordenado. Agora você pode pensar o seguinte: professor, tudo bem, você puxou as cartas aí, né? E colocou lá na mesa, ok? Mas eu quero saber como é que a gente vai fazer isso lá no nosso algoritmo, que a gente só tem um vetor, a gente não tem cartas e não tem a mesa. Okay? Então, a ideia é a gente pegar de modo análogo aí o que a gente fez, né? Então, a gente vai fazer uma analogia. Então, vamos supor que você tem aqui a posição J. Esse J aqui, claramente, ele é uma variável que vai sendo incrementada, né? Você vai querer varrer esse vetor. Aí, essa carta a gente pode, essa posição a gente pode pensar como uma carta que a gente está puxando, ou seja, a carta da mão, tudo bem? Então aqui é a carta da mão. Esse pedaço aqui, né, ó, ou seja, a partir do J, ou seja, a gente está no J mais 1 até o final, a gente pode pensar como as cartas que a gente não puxou ainda, ou seja, é o nosso bolo de cartas, esse camarada aqui. Ó. Então aqui é o bolo de cartas. Ok? E esse primeiro pedaço aqui são as cartas que já estão ordenadas que já estão na mesa, tudo bem? Então aqui são as cartas da mesa. Tudo bem? Então como é que vai funcionar aqui no nosso algoritmo? Né? A gente segue afastando as cartas. Deixa eu fazer outro desenho aqui embaixo. A gente segue afastando as cartas. Tudo bem? Aqui é a posição J.
Aí, como é que a gente faz? A gente pega e puxa uma carta. Então, esse puxar a carta, eu vou supor simplesmente que é como se eu tivesse colocando esse cara em uma variável. Tudo bem que eu vou chamar de chave. Então, eu vou colocar o A na posição I em uma certa chave. Isso aqui é o que eu vou fazer primeiramente, tá? Depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa carta aqui maior, tudo bem? Essa maior possível aqui, desse pedaço que já está ordenado, e vou verificar se é maior do que essa chave. Por quê? Porque se for maior do que a chave, eu tenho que pegar essa carta e tenho que colocar para cá, ó, ok? Porque eu tenho que afastar ela, tudo bem? Então, como é que eu faço isso? Como eu vou dar maior, né? Depois eu vou pegar assim, né? Eu vou dar maior até menor desse pedaço que já está ordenado. Eu vou pegar outra variável que eu vou chamar de i, tudo bem? Então, o i aqui, eu já sei que ele vai começar sendo o j-1, ok? Se essa carta que está lá no AI, ela for, se eu precisar mover ela, ela tem que ir para a posição AI mais 1, tudo bem? Que é exatamente essa posição aqui, ó. Tudo bem? Que é exatamente essa seta aqui que eu fiz, ó. Então, basicamente, o AI mais 1 vai receber o AI. Então, isso aqui seria um mover para mim. Ok? Depois, o que é que eu faço? Movi, eu vou decrementar. Aí eu venho para essa carta aqui. Então, suponha que eu tenha que mover essa carta novamente. Então, o i está aqui. Se essa carta que está aqui ela é menor do que a minha chave, eu paro, né? Mas se ela for maior, eu vou ter que mover. Então, suponha que ela seja maior ainda. Então, ela vai ter que vir para cá para o lado. Como é que ela vem para cá para o lado? A posição i mais 1 vai ter que receber ela, né? Que é exatamente isso daqui, ó. Ok? Então, simplesmente afastar a carta, eu já estou vendo que é o AI mais 1 recebe o AI. Então, suponha agora que você decrementou o i, né? E ele veio para cá. Então, pronto. Aí, suponha aqui que aqui você chegou no cara que é menor do que a chave. Então, esse valor aqui é menor do que o cara que eu puxei, né? Do que a carta que eu tenho na mão. Ou seja, como eu sei que ele é menor, então todos esses caras que estão aqui, ó, também vão ser menores do que a minha chave. Ou seja, a minha chave é para estar depois dele. Ok? Então, a minha chave agora, eu vou pegar ela e vou colocar nessa posição aqui. Que é quem? Que é a posição AI mais 1. Ok? Essa posição aqui é o AI mais 1. Então, aqui no final das contas, o AI mais 1, ele vai receber a chave. Tá? Ok? Isso aqui é o meu mecanismo para mover as cartas. Aqui o I é a minha posição inicial. E claro, isso aqui tem que estar dentro de um laço, né, decrementando o I. E no final das contas eu vou colocar o AI mais 1, ele vai receber a chave. Tudo bem? Lembrando que aqui não vai ter problema, né, de você colocar essa chave aqui, ó, nessa posição aqui, porque simplesmente, ó, esse cara aqui, ó, você afastou ele, né? Ó. Então, você não vai ter nenhum problema quanto a isso. Ok? Então, agora vamos escrever o nosso algoritmo. Então, suponha aqui que você vai pegar o algoritmo, que é o insert sort. Então, eu vou te dar um vetor A e o n, que é o tamanho desse vetor A. Ok? Então, como eu vou varrer o vetor, então eu vou já começar aqui, ó, compara, tá aqui linha 1, né? O para, o j, eu vou colocar do 2 até o n. Professor, por que você está colocando do 2 até o n? Eu estou considerando que eu estou puxando a segunda carta já, tá? Ou seja, eu tenho uma carta na mesa, trivialmente uma carta sozinha já está ordenada, eu não preciso fazer nada, e já estou puxando a segunda. Aí, quando chegar na segunda é que eu vou fazer alguma coisa, tudo bem? Eu vou lá comparar com a primeira, talvez eu tenha que mover a primeira ou não, tudo bem? Então, já estou considerando isso aí. Aqui na linha 2, eu vou fazer o que é equivalente a gente puxar a carta, ou seja, eu vou guardar na variável chave. Então, chave
recebe o AJ, tudo bem? Depois eu tenho que criar aquele mecanismo para a gente ir movendo as cartas, entendeu? Lá da mesa, tudo bem? Que basicamente é o AI mais 1 recebe o AI. Só que o I, né, ele tem que começar lá do J menos 1. Eu deixei essa linha aqui em branco, né? Porque normalmente a gente pode colocar um comentário aqui, né? Então esse comentário pode ser, por exemplo, inserir a chave, né? Então o AJ. Vou colocar aqui na sequência ordenada, que vai do 1 até o J-1, tudo bem? Então, já sei que essa sequência ela é ordenada, né? Que é aqui equivalente às cartas que estão em cima da mesa, ok? Então aqui você pegou o I, aí o 5 é o quê? É outro laço, né? Esse I ele vai desse J menos 1 até o 1, ok? Porque eu estou considerando que o meu vetor ele vai da posição 1, tudo bem? Então ele começa do 1, ele não começa do 0, tudo bem? Ele começa do 1. Então, enquanto o AI ele for maior, né? Ele for maior do que a minha carta que eu puxei, a chave, e o I for estritamente maior que 0, então o que é que eu faço? Eu vou afastar a carta. Como é que eu afasto? O AI mais 1, né, recebe o AI. Claro, na linha 7, o I recebe I menos 1, que é uma seta, tá? Então pronto, tenho isso daqui. E claro, depois que eu afastar todas as cartas, eu vou chegar até uma certa carta que é a menor possível. Aí o I vai estar na posição dessa menor possível e eu tenho que colocar a minha chave depois dela, tudo bem? Então, o 8, o AI mais 1, que é a posição depois do I, né? Vai ter que receber a chave. Tudo bem? E aqui a gente termina o nosso algoritmo Insertion Sort. Agora a gente vai para a análise do tempo dele. Então vamos aqui para o tempo dele. Aí, para calcular, vou colocar ele um pouco menor aqui. Está muito grande, vou precisar. Então, para calcular a complexidade, né, eu falei de passos, né, de passos de execução. Então, aqui a gente pode se perguntar agora, né? Sim, agora o que é passo de execução, professor, né? O que seria passos de execução para você? Aqui no caso a gente pode pensar que cada linha é um passo de execução, tá? É evidente que o número de passos que o Insertion Sort ele vai efetuar são 8, porque tem 8 linhas, tá? Porque basicamente tem algumas linhas aqui que vão se repetir várias e várias vezes, tá? Então, o nosso objetivo é pegar o custo de cada linha, ok? E ver quantas vezes cada linha se repete, tudo bem? A gente pega o custo de cada linha e multiplica pelo número de repetições. Aí assim a gente vai ter o tempo, né? Então, o custo, vou colocar o custo de cada linha e a quantidade de vezes que ela se repete. Vou colocar aqui vezes, né? Seria a quantidade de vezes. Então, para essa primeira linha aqui, né, que é a desse par aqui, ela vai ter um custo para ser executada, né? Enfim, a primeira coisa que ela vai fazer vai ser colocar o 2 no J. Tudo bem? Depois ela vai verificar se o J ele ultrapassou o N, né? Se ele tiver ultrapassado o N, ela não faz nenhuma, ela manda não fazer nenhuma dessas linhas que estão abaixo, que é da linha 2 até a 8. Tudo bem?
E claro, né, depois que ela fizer uma iteração de laço, ela vai fazer os incrementos também. Então eu vou dizer que tem um certo custo aqui, que é o custo C1, tudo bem? Então, o custo C1 para ser executada. A linha 2 eu vou colocar o custo C2 para ela ser executada, porque simplesmente ela também vai executar alguma coisa. Na linha 3 é só um comentário, não tem nada, entendeu? Não vai fazer nada, então simplesmente coloco 0. No 4 eu vou colocar o C4, no 5 o C5, no 6 o C6, no 7 o C7 e no 8 custo 8 C8, né? Então agora a gente tem que calcular quantas vezes cada linha se repete, tudo bem? Então, ó, essa primeira linha, você pode perceber que a primeira coisa que ela faz, né? Ela vai colocar o J para ser igual a 2, tudo bem? Depois ela vai incrementar o J para ser 3. Depois ela vai incrementar para ser 4. E aí vai. Então, cada vez que ela fez isso aqui, ó, ela repetiu essa vez. Não, ela executou essa vez que foi quando o J foi igual a 2. Aí depois ela executou novamente quando foi igual a 3, executou novamente quando foi igual a 4. E assim você vê, ó, que ela vai executar o N. Quando o J for igual a N, ela vai fazer esse laço aqui ainda uma vez, né? Aí depois que ela fizer essa vez, ela vai incrementar novamente o N. Aí o N ele vai para N mais 1. Tudo bem? Então, quando o N chegar a ser N mais 1, o J ser igual ao N mais 1, ela vai concluir que já passou do tamanho N. Tudo bem? Então, ela não vai executar essas linhas que estão aqui embaixo quando for N mais 1. Mas o fato é que ela executou uma vez para o 2, uma vez para o 3, uma vez para o 4, outra vez para o N e outra vez para o N mais 1. Aí, quantas vezes ela executou então, professor? Ora, você concorda comigo se fosse, né? Aqui no caso não é, mas se fosse do 1, né? Se ela começasse do 1. Então, aqui você ia ter N mais 1 elementos. Concorda? Do 1 até o N mais 1. Só que você tirou 1, ó, porque você não executou quando o J é igual a 1, porque simplesmente ele não é. Ou seja, fica N mais 1 menos 1, ou seja, fica N. Okay? Então, aqui do 2 até o N mais 1, você vai ter N execuções. Tudo bem? Então, aqui simplesmente você pode colocar que é N. Okay? Então, aqui você tem N execuções. Posso colocar até de outra cor aqui. Então, aqui você tem N. Quantas vezes a linha 2 ela foi executada? Aqui fica um pouco mais fácil calcular, porque é o seguinte, ela vai ser executada o mesmo número da linha 1, tudo bem? Com exceção da última verificação que a linha 1 faz, que é exatamente no N mais 1, tudo bem? Ou seja, quando é igual a 2, ela executa até 3, 4, 5, até o N, ela vai executar também. Só que quando o J for igual a N mais 1, ela não vai executar, porque simplesmente o for ele não vai deixar, tudo bem? Então, do 2 até o N, eu vou ter uma execução a menos, que é essa execução N mais 1 aqui. Eu não vou executar esse camarada aqui. Tudo bem? Como eu tinha N, então aqui eu vou ter N menos 1. Ok? Então, o mesmo vai ser válido para as outras linhas, que é o do C3, tudo bem? Então, eu vou executar N-1, o C4 também, N-1, o 8 também vai ser N-1 também, tá? Agora, nesse caso aqui, dessa linha que tem esse condicional aqui, né? Esses dois casos aí, para ela ser executada ou não, não vai ser tão simples assim não, tá? Verificar por quê? Porque depende do vetor, né? Esse laço aqui, quantas vezes ele vai ser executado? Quantas cartas eu for afastar. Tudo bem? Quantas cartas eu afastar naquele exato momento, né? Tipo, eu estou puxando a carta 100. Aí eu puxei a carta 100, eu já tenho 99 lá em cima
lá da mesa, né? Dependendo do vetor, pode ser que eu afaste todas essas 99. Tudo bem? Dependendo do vetor, talvez eu não afaste carta nenhuma, entendeu? Ou então afaste só 10 cartas, ou então 20 cartas. Tudo bem? Então isso vai depender única e exclusivamente do vetor. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer o seguinte. Então, suponha que quando quando o j é igual a 2, aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o total de cartas que eu vou afastar é exatamente T2. Tudo bem? Eu não sei. Sei lá, talvez eu afaste a única carta que tem na mesa, talvez eu não afaste a única carta que tem na mesa. Tudo bem? Ou seja, pode ser que esse T2 seja igual a 0, então pode ser que ele seja igual a 1. Mas o fato é que, como depende do vetor, então estou colocando ele aqui. Depois, eu vou pegar, quando o j for igual a 3, eu vou colocar também o T3 aqui para ele, tudo bem? Então esse T3 pode ser que ele afaste uma carta, pode ser que ele afaste duas, ou então pode ser que ele não afaste nenhuma. Tudo bem? Ou seja, pode ser que ele repita isso aqui uma vez só, ou então ele pode repetir mais de uma vez, tudo bem? Mas o fato é que depende lá do vetor. Então, aqui eu vou ter o T4 e assim eu vou prosseguindo, né? Tipo, quem seria o T100? É o número de cartas que eu vou afastar quando eu estou puxando a centésima. Então, se eu afastei 10, então o meu T100 é igual a 10. Por quê? Porque eu afastei aquela quantidade de cartas, tudo bem? Aliás, não, desculpa, é a quantidade de vezes que eu repeti essa linha aqui, ok? Então, por exemplo, quando eu pego esse camarada aqui, se eu não for afastar nenhuma carta, eu vou simplesmente verificar que isso aqui é falso e vou sair logo, mas uma verificação eu tenho que fazer, tudo bem? Mesmo não tendo afastado nenhuma carta. Ok? Então, enfim, então eu vou seguindo esse raciocínio e vou até o Tn, ok? Então, quantas vezes essa linha aqui ela se repetiu? Então, ela se repetiu esse número de vezes, mais esse número de vezes, mais esse número de vezes, mais esse número de vezes aqui. Tudo bem? Então no final das contas, ficou igual um somatório, tudo bem? Então, ficou a soma do T1, 2 mais o T3 mais o T4 até o Tn, ok? Então, eu vou colocar aqui esse somatório aqui, ó. Então, ficou o somatório de 1 igual a 2 até o N de Ti. Tudo bem? Então, como é que ficou então essa linha 6 aqui? Tudo bem? E agora, professor, quantas vezes essa linha 6 aqui ela vai se repetir? Você concorda? Aí você vai fazer a mesma análise, né? Você concorda comigo que é semelhante à linha 2 aqui para esse for? Ou seja, vai ser o número de vezes que a linha aqui no for, né? A linha 2, como é que eu calculei? Eu calculei pelo número de vezes que a linha 1 se fez, né? Que ela se repetiu, menos a última verificação, ou seja, aqui no caso a de cima foi n, então a de baixo ela foi n menos 1. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa para cada um desses t's aqui, ok? Então quando o j é igual a 2, então eu tenho que essa linha 6 ela vai se repetir esse número de vezes aqui, que a linha 5 se repetiu, menos 1. Então fica T2 menos 1. Aí, quando o j for igual a 3, então vai ser o número de vezes que a linha 5 se repetiu, menos 1. Então, fica T3 menos 1. Ok? O 4, a mesma coisa. O total de vezes que a linha 5 se repetiu, menos 1. Ou seja, quando o j era igual a 4, que é o T4. Ok? Aí você ficou com T4 menos 1. Então, aqui, você vai até quando? Você vai até o Tn menos 1. Ok? Que não está diminuindo o N não, é o Tn. Então, aqui fica assim. Ok? Então, qual foi o número total de vezes que o 6 ele se repetiu, essa linha 6?
exatamente a soma, né, desses caras aqui. Você simplesmente soma eles. Então, lá no somatório, eu vou ficar tanto a linha 6 quanto a linha 7, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Vou ficar com i do 2 até o n de ti menos 1. Ok? Então eu fiquei com esse total. Ok? Então, aqui no final das contas, eu vou apagar aqui. Eu vou ficar com quanto, né? Lá no meu tempo. Então, o seu tempo ele vai ser igual ao quê? Né? Ele vai ser igual ao custo de cada linha multiplicado pelo número de vezes que cada linha se repete. Tudo bem? Então, aqui nesse caso do Insertion Sort, eu vou ter que vai ser C1 vezes N mais C2 vezes N menos 1 mais... eu não vou colocar o zero aqui, porque é 0 vezes N menos 1 e não vai influenciar em nada, tá? Então, eu vou logo para o C4. Então, vai ficar com C4 vezes N menos 1 mais o C5 vezes esse somatório, que é o somatório que o i vai de 2 até o n de ti, mais o C6, que vai ter o somatório parecido, né? Que vai do 2 até o n, só que é de ti menos 1. Aí mais aqui embaixo, que é C6, né? Botei C2 aqui, né? Mais o C7, também que está multiplicando pela mesma quantidade de vezes da linha 6, mais o C8 vezes o n menos 1. Tudo bem? Então, esse aqui é o tempo geral. A gente conseguiu chegar no tempo geral do Insertion Sort, tudo bem? Então, esse aqui é o tempo geral, mas qual seria a complexidade de melhor caso, por exemplo? Então, qual seria a complexidade de melhor caso? Vou colocar aqui em preto, né? Então, qual é a complexidade de melhor caso? Então, para a gente saber a complexidade de melhor caso, a gente tem que ver qual é a entrada que vai levar para o melhor caso, tudo bem? Que aqui no caso é um vetor ordenado, tudo bem? Quando o vetor já está ordenado, eu simplesmente nunca vou mover nenhuma carta, eu simplesmente coloco as cartas lá, tudo bem? Então, aqui eu vou colocar aqui de vermelho, né? Então, no melhor caso, essa linha uma que ela vai se manter, né? Então você vai ter n, a linha 2 também, você vai ter n menos 1, a linha 3 também você vai ter n menos 1, a linha 4 também vai ser n menos 1, a linha 5 ela vai ser n menos 1 também. Tudo bem? Então por quê? Porque simplesmente ele vai sempre ver aqui, ó, que isso aqui é de fato falso, tudo bem? Então ele vai fazer uma verificação para cada carta. Ok? Então ele vai fazer n-1 verificações aí, né? Dado que ele começa a partir da carta 2. Aí essas duas linhas aqui, ó, elas nunca vão ser feitas, ou seja, vai ser 0, né? Eu vou repetir o número 0 de vezes, ok? E essa linha aqui de baixo, né, a oitava, vai ser n-1, ok? Então aqui quando eu for fazer a conta lá do pior caso, desculpa, lá do melhor caso, o tempo vai ser qual? O tempo vai ser igual, aí você vai colocar o C1 vezes n, mais o C2 vezes n menos 1, mais o C3 é o caso quando a gente tem aquela linha aqui, é o comentário, eu não vou colocar, mas tem o C4, que é n menos 1, o C5 também vai ser n menos 1, o C7
Não, aqui é o C5, né? Aqui é o C5. O C6 não vai... você vai ter 0 vezes, eu não vou colocar. O C7 também vai ter 0 vezes, eu não vou colocar. Mas o C8, que vai repetir n-1 vezes. Ok? Então, aqui, quando a gente fizer a conta, né? Ó, você vai ter C1 vezes n, mais C2 vezes n, menos C2, mais C4 vezes n menos C4, mais C5 vezes o n menos C5, mais o C8 vezes n menos C8. Então, aqui eu posso colocar em evidência o n, ó, nesses casos aqui, tudo bem? Então, aqui eu vou ficar com C1 mais C2 mais C4 mais C5 mais C8, né? Isso aqui tudo multiplica o n. Aí o menos, né? Porque aqui você tem vários que são negativos. Então você tem esses camaradas aqui que são negativos, que no caso é o 2. E você tem o 4 também. Você tem o 5. E você tem o 8. Tudo bem? Aqui você só não tem o 1, né? Então esse cara aqui é muito semelhante a esse. Então, aqui a gente pode perceber o seguinte, ó, que esses camaradas aqui, eles são constantes, né? Porque eles estão ligados com o tempo de execução de cada linha. Tudo bem? Então, como você tem uma soma de constantes aqui, então eu vou dizer que essa soma vai ser igual a A. Tudo bem que vai também ser uma constante. Aí, outro valor parecido é esse aqui, né? Porque a única diferença é que aqui não soma o C1, né? Aqui no A tem um C1, mas aqui não vai ter o C1. Então, aqui eu vou dizer que é um B, tudo bem? Então, isso aqui é uma constante B. Então, aqui no final das contas, a gente ficou com o quê? Ficou com A vezes N, né? O A é uma constante, menos B, ok? Então, o tempo do insert or sort no melhor caso, ele é esse camarada aqui, tudo bem? Quando a minha entrada ela tem tamanho n, né? N aqui é o tamanho do vetor, tudo bem? Então, a complexidade, se eu for falar aqui, é Tn, né? Porque n aqui está ligado com o tamanho do vetor, vai ser A vezes n menos B, tudo bem? E na próxima aula a gente vai entender por que isso aqui é O de n, tudo bem? Ou então isso aqui é ômega de n, ou então por que isso aqui é θ de n, tá? Então você pode dizer que qualquer uma dessas três notações aqui, tudo bem? O de n, ômega de n, ou então θ de n. O pior caso, tudo bem? O pior caso, então aqui você vai ter o pior caso. Qual vai ser o tempo? Tudo bem? Então eu vou deixar como exercício de casa para você, tudo bem? Isso aqui vai ser a sua tarefa. Para você fazer a mesma coisa. Claro, essa conclusão aqui a gente vai fazer na próxima aula, tá? Então, desconsidera, você não vai fazer isso daqui ainda não, tá? Mas o fato é, você vai fazer exatamente o que eu fiz aqui. Qual é o vetor que vai levar para o pior caso? Aí é o vetor que está em ordem decrescente, tudo bem? Então, esse é o que vai levar para o pior caso. Aí você vem aqui, quantas vezes ele vai repetir a linha 1 no pior caso? Quantas vezes ele vai repetir a linha 2, 3, 4, 5 até a 8, entendeu? Depois você pega e multiplica aqui por esses custos, aí você vai ter algo assim, né? Você vai ter alguma coisa, não exatamente isso aqui, mas você vai ter alguma coisa parecido desse modo aqui. Depois você sai dividindo, né? Não é dividindo, você vai sair colocando em evidência, tudo bem? Essas constantes, né?
Então aqui eu coloquei em evidência o n, aí fiquei com várias constantes aqui. Depois teve algumas constantes que tiveram números negativos aqui, e você ficou com esses camaradas aqui. Ok? Então aí você chama essa soma que está multiplicando o n, né, por a. Então se tiver n ao quadrado, você diz que, que essas somas de constante que estão multiplicando pelo n ao quadrado tem um certo valor lá, sei lá, um c, por exemplo, né? Enfim, aí no final você vai ter uma mais simples, né? Como aqui, né? Aí eu quero saber qual é, entendeu? Essa complexidade aqui do pior caso, tá? Essa aqui que a gente fez é do melhor caso, tá? Então fica como exercício para você fazer. Então é isso, tá? Por hoje é só. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.